Em nome de Jesus, amém e amém. Pai Senhor, meus irmãos, amém? Primeiramente é uma satisfação e uma alegria estar com os irmãos mais uma vez, estar nessa casa que nós sentimos que é nossa também. Os irmãos me permitem me sentir em casa aqui, em nome de Jesus, amém? Nós passamos muitos bons momentos aqui, é sempre um prazer estar com os irmãos, podendo estar juntos, como a Aline falou, estar junto com a Aline e com o Elvio. Para nós é um prazer imenso e mais ainda poder trazer a palavra do Senhor ao coração dos irmãos. Trago o abraço da missionária Andressa, da Elisa, do Isaac, do Azaf, e de toda a igreja de Sinop, aos irmãos também, e para nós é uma alegria estar com vocês nessa noite mais uma vez. Eu quero compartilhar com você, e eu tenho a missão de compartilhar com você a palavra do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, e hoje nós vamos ver quem, lê a Bíblia de verdade, quem frequenta a escola dominical, em Sofonias, capítulo 3. Vamos lá, eu quero ver você achar aí, livro do profeta Sofonias, capítulo 3. Nós vamos ler os versos 14 e o verso 15 nessa noite, em nome de Jesus. Sofonias, capítulo 3, verso 14 e verso 15, em nome de Jesus. A presença do Senhor já está aqui neste lugar, amém? Você está sentindo também a presença do Senhor aqui, aleluia. Livro do profeta Sofonias, capítulo 3, verso 14 e verso 15, a palavra do Senhor nos diz assim: cante, ó filha de Sião, grite bem alto, ó Israel, alegre-se e exulte de todo o coração, ó preciosa Jerusalém, pois o Senhor removerá as acusações contra você e dispersará os exércitos de seu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, estará em seu reino e você nunca mais temerá a calamidade. Amém? Mais uma vez a palavra do Senhor nos diz assim: cante, ó filha de Sião, grite bem alto, ó Israel, alegre-se e exulte de todo o coração, ó preciosa Jerusalém, pois o Senhor removerá as acusações contra você e dispersará os exércitos de seu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, estará em seu meio e você nunca mais temerá a calamidade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e diga assim comigo: Senhor Jesus, fala comigo, usa a vida do pastor como instrumento nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém e amém. Nós estamos aqui, meus irmãos, e foi me dada uma tarefa de falar com você sobre Jesus ser a nossa fonte de vida e de alegria. E meus irmãos, eu quero compartilhar com você nessa noite, justamente sobre isso. E o texto aqui que nós acabamos de ler da palavra do Senhor, ele nos dá uma ordenança, ele nos dá aqui uma ordem direta para nós como povo do Senhor, para nos alegrarmos. Se você reparou muito bem nesses versículos que nós acabamos de ler, nós temos aqui diversos verbos nesses versículos para falar conosco que nós devemos nos alegrar. A Bíblia diz aqui, cante, depois ela diz, grita bem alto, depois ela diz, alegre-se, depois ela diz, exulte, regozije-se no Senhor. Ou seja, a Bíblia aqui nos dá várias formas ou vários indicativos, ordenanças de que nós, como povo do Senhor, precisamos viver alegres, precisamos estar alegres na presença do Senhor. E a primeira pergunta que eu preciso fazer aqui nessa noite é: quem é povo do Senhor nessa noite? Levanta a mão aqui. Se você se sente o povo de Deus, levante a sua mão nessa noite, porque essa palavra é para você. Se você é povo de Israel, se você é povo exclusivo do Senhor, como diz a palavra do Senhor, esses mandamentos e essas ordens são para nós. Exulte, alegre-se, cante bem alto, grite. E às vezes nós vemos aqui de uma forma muito clara esse chamado, essa ordenança, essa intenção de Deus para nós, através do profeta dizendo: olha, vocês precisam se alegrar, vocês precisam se exultar. E muitas vezes, meus irmãos, nós não entendemos, porque às vezes parece que ser cristão é ser louco.
parece que ser cristão é ser maluco, porque às vezes você pode falar para mim: pastor, mas eu tenho problema. Mas pastor, eu tenho dificuldade. Mas pastor, eu passo por lutas. Ah, pastor, mas como que eu vou viver cantando? Como eu vou viver alegre? Como que eu vou viver gritando bem alto, regozijando no Senhor? É porque o Senhor não sabe onde eu moro. É porque o Senhor não conhece a minha família. É porque o Senhor não tem o patrão que eu tenho, pastor. Por isso que o Senhor está falando essas coisas. Mas primeiramente não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que está nos falando. E a palavra de Deus não está falando para alguém que só tem bonança. A palavra de Deus não está falando para alguém que só tem aspectos positivos na sua vida. Mas a palavra de Deus está falando para o povo de Deus, para aquele que é filho do Senhor, para aquele que pertence à nação de Deus. E se você é povo de Deus, como você levantou a mão declarando: eu sou, então essa palavra é para você. Essa intenção do Senhor é para nós. Só que, meus irmãos, o que Deus me trouxe para falar com você nessa noite é que nós não somos loucos, é que nós não somos doidos de viver alegre, mesmo diante de todas essas situações. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer que nós temos razão do porquê sermos alegres. Nós não somos alegres só porque nós fumamos um baseado, ou bebemos alguma coisa, ou entramos em paranoia quando estamos na igreja. Não, nós somos alegres porque nós temos razão de sermos alegres, independente de tudo aquilo que nós vivemos, independente de tudo aquilo que nós enfrentamos. Nós temos motivo para nos alegrarmos. Eu gosto muito de um texto da palavra do Senhor, do apóstolo Pedro, quando ele diz assim: nós precisamos saber a razão da nossa esperança. Vocês precisam saber dizer a razão do porquê vocês servem ao Senhor, do porquê vocês acreditam nessas coisas, do porquê vocês vivem dessa forma. E eu quero pensar com você, à luz desse texto, desse versículo apenas. Nós lemos 2 versículos. O primeiro nos chama a nos alegrarmos, e o segundo nos mostra o porquê de nos alegrarmos. O primeiro fala que nós precisamos viver alegres, precisamos ter essa alegria em nós, e o segundo vai nos dar as razões para isso. E eu quero ministrar ao seu coração sobre isso. Eu quero falar sobre as razões que esse texto nos mostra, que eu e você podemos viver alegres. Nós precisamos entender que Deus deseja que nós vivamos alegres. A alegria do cristão não é um estado de espírito, não é um momento, mas faz parte da nossa natureza, faz parte do nosso caráter, faz parte da nossa vida sermos alegres. E eu quero pensar com você, e as 4 razões, como eu falei, que eu quero meditar com você nessa noite, está no versículo 15, que nós acabamos de ler. E a primeira razão diz assim: pois o Senhor removerá as acusações contra vocês. A primeira razão do porquê nós podemos ser alegres é que o Senhor já desfez ou já afastou qualquer sentença que era contra nós. Quando nós lemos o Antigo Testamento e nós vemos a lei que foi dada, a lei dizia assim: olha, se você não for obediente à lei, se você não fizer tudo aquilo que o Senhor mandou através dessas leis, vocês vão enfrentar inúmeras maldições. Vocês têm sobre vocês inúmeras sentenças. Se você quiser depois, na sua casa, você pode ler, está lá em Deuteronômio capítulo 28, a partir do verso 15, você vai vendo uma renca de coisa, uma renca de maldição, uma renca de sentença que é dada a todos aqueles que não conseguem cumprir a lei. Havia uma maldição por detrás daqueles que não conseguiam executar tudo aquilo que o Senhor havia dado através da lei. Então todos nós estávamos condenados, todos nós tínhamos sobre nós sentenças. Só que a palavra do Senhor nos diz, meu irmão, e é por isso que nós podemos nos alegrar, porque aqui o versículo 15 declara no futuro, dizendo assim: pois o Senhor removerá as acusações contra vocês. Mas lá no Novo Testamento, alguém chamado Jesus Cristo de Nazaré, ele já removeu na cruz do Calvário todas as maldições, todas as sentenças que eram contra nós. Gálatas capítulo 3, versículo 13, a palavra do Senhor nos diz assim: foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio tornou maldição em nosso lugar. Pois como está escrito: maldito
maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E aí então o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 1, nos dá a conclusão daquilo que foi feito na cruz do Calvário, quando ele declara assim, portanto, agora já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia, todas aquelas maldições, todas aquelas condenações, todas aquelas sentenças que haviam contra nós, Jesus Cristo cravou na cruz do Calvário, e agora nós já não temos mais maldições, nós já não temos mais sentenças sobre nós, mas nós temos a graça, a misericórdia de Jesus Cristo sobre a nossa vida, as bênçãos celestiais que Ele tem prometido para nós. Meu irmão, se isso não é motivo para você viver alegre, eu não sei o que é. Porque nós estávamos afastados, nós estávamos condenados, mas o Senhor, Ele nos resgatou. Aleluia. Há um segundo motivo, quando no versículo 15 ainda ele vai dizer assim, preste bem atenção que vai falar no plural, no futuro novamente. E dispensará os exércitos de seu inimigo. Aqui a promessa, através do profeta, olha, ele vai lançar fora, Deus vai lançar fora o inimigo de vocês. Mas, meus irmãos, como nós falamos, isso era uma promessa no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento ela se tornou realidade. E nós vemos isso lá em Hebreus capítulo 2, versículo 14, quando a palavra do Senhor nos diz assim, portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou dessa mesma condição humana, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Meus irmãos, sabe quem é o teu inimigo? Aquele que às vezes a gente tem medo, aquele que às vezes nos afronta, e a gente fica assim, nós temos um inimigo poderoso, nós temos um inimigo que vai fazer as coisas contra nós. Meu irmão, fica tranquilo, porque esse inimigo das nossas almas, ele já está derrotado por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Já não há mais inimigo, aqui há uma promessa, Ele vai destruir, Ele vai lançar fora os inimigos de vocês, mas Jesus já fez isso por nós, e só Ele poderia fazer isso por nós, pelo sangue de Cristo. Não só Cristo, mas nós também vencemos o diabo. Vire para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, o diabo não é páreo para você. Mas não porque nós somos alguma coisa, meus irmãos, mas porque em Cristo nós temos o poder de subjugar o diabo debaixo dos nossos pés. Tiago capítulo 4, versículo 7 vai nos dizer, portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e continue com medo dele. É isso que a Bíblia diz? Não. Quem vai ter medo de você é Ele. Quem vai ter medo da igreja é o inferno, porque há outro texto da palavra do Senhor vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Cristo já venceu o nosso opressor, Cristo já venceu o nosso adversário, Cristo já venceu os nossos inimigos. Já viu aquele ditado que a gente ouve muito, mas a gente sempre se esquece? Não fale para Deus o tamanho do seu problema, mas fale para o seu problema o tamanho do seu Deus. Para de olhar o inimigo, o tamanho do... pastor, é que o diabo está fazendo isso, é que ele está realizando aquilo, independente do que ele está fazendo, ele já está derrotado, ele já está debaixo dos nossos pés. Nós não precisamos andar tristes, abatidos, mas nós podemos andar alegres, por sabermos que nós estamos num time vencedor. Eu vou ter que falar essa daqui, né? Esses dias atrás o meu time fez algo que eu nunca tinha, eu não lembro quando que ele tinha feito aquilo, né? Que foi o dia que o Vasco ganhou do Santos de 6-0. Eu sou vascaíno, eu estava até estranhando, eu nem sabia como comemorar.
de tanto tempo que o Vasco não ganhava de 6-0. Mas sabe o que eu fiz na segunda-feira, meu irmão? Eu peguei minha camisa do Vasco, estava lá, empoeirada, meio mofadinha lá na minha gaveta, mas eu peguei aquela camisa, eu vesti, e eu fui levar as crianças na escola com a minha camisa do Vasco. E aí todo mundo olhava para mim com a camisa do Vasco, e aí eu, 6-0. Meus irmãos, é assim que o crente tem que andar. É assim que o Filho de Deus tem que andar. Você tem que vestir a camisa de cristão, estufar o teu peito e sair na rua sabendo que você faz parte do time vencedor, que você faz parte daquele que destruiu todas as ciladas do maligno, todos os demônios, e que todas as potestades e principados estão subjugados sobre o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós não podemos andar abatidos, nós não podemos andar tristes, mas nós precisamos andar felizes, alegres, por saber que o nosso Jesus já venceu todos os nossos opressores. Só o povo de Deus tem essa autoridade, meu irmão. Só você tem essa autoridade de saber que você serve um Deus que já venceu todas as coisas. Mas continua a promessa. A promessa vai dizer assim, e o Senhor, no verso 15 ainda, um pouco mais para frente, o terceiro motivo, e aí o texto vai dizer assim, porque o Senhor, o Rei de Israel, estará em seu meio. E meu irmão, a certeza que nós podemos ter é que a presença de Deus, Ele está constantemente conosco, ela está constantemente conosco. Havia uma promessa em Sofonias, e o Deus estará no meio de vocês, mas houve uma concretização no Novo Testamento, quando o anjo Gabriel, vira para Maria e diz, e ele se chamará Emanuel, o Deus convosco, no meio de vocês, entre vocês. Deus, Ele está conosco. Pastor, está difícil, mas Deus está contigo. Pastor, a luta está grande demais, mas você não está sozinho. Existe alguém que está contigo. É isso que ele nos diz em Mateus capítulo 28, verso 20. E eu estarei permanentemente com vocês até o fim dos tempos. A pior coisa é você lutar uma luta sozinha. A pior coisa é você ver alguém lutando lutas sozinhas, mas eu e você, nós não temos isso, porque nós servimos a um Deus que está conosco em todas as batalhas, em todas as lutas, em todas as guerras, em todos os problemas. Quando a gente está achando que está caindo, Ele pega a nossa mão e nos levanta, como Pedrão, que a gente começa a ver as tempestades, começa a ver o vento forte, começa a ver as ondas do mar, e aí a gente começa a submergir. Fica tranquilo, porque a mão de Jesus vai se estender e tirar você, não vai se afogar, não vai deixar com que as águas te subjuguem, submergem, é a palavra correta. Nós precisamos ter essa certeza, nós precisamos ter essa confiança. A gente fala, pastor, mas ele está no nosso lado. Mas e se ele sair do nosso lado? Se ele sair de perto da gente? Aí ele fala, calma aí, eu acho que vocês não entenderam ainda. Meu irmão, o próprio Deus vai nos dizer, olha, para onde você for, eu vou estar contigo. Mas eu não vou pegar na sua mão, eu não vou andar distante, eu vou estar dentro de você. Porque vocês são a habitação do Espírito Santo, vocês são templo do Espírito Santo. É isso que diz 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Ou ainda, olha só como Paulo escreve aos Coríntios, ou ainda, vocês ainda não entenderam que vocês são santuário do Espírito Santo e que Ele habita em vós. Pastor, mas parece que eu estava lá sozinho, mas fica tranquilo, você não estava. O Espírito Santo estava lá com você, o Espírito Santo estava te dando força, o Espírito Santo estava te ajudando, o Espírito Santo estava te dando coragem, o Espírito Santo estava te pegando no colo se fosse preciso, para que você continuasse lutando, agindo, fazendo aquilo que o Senhor tem para você.
John Wesley dizia: o melhor de tudo é que Deus está conosco. Irmão, Deus está com você. Para que ficar triste se você sabe que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é todo poderoso, está com você? Ah, pastor, mas a luta é grande, mas Deus está com você. Ah, pastor, mas me jogaram na cova dos leões. Preciso te dar a resposta ou você já sabe? Ah, pastor, mas me jogaram na fornalha de fogo. Preciso te dar a resposta ou você já sabe? Ah, pastor, mas está vindo um grande dilúvio. Preciso te dar a resposta ou você já sabe? Ah, pastor, mas é que está vindo um exército bafando atrás de mim, querendo me matar, e na minha frente só tem um mar, não tem para onde eu ir. Preciso te dar a resposta ou você já sabe? Meus irmãos, o mesmo Deus que fez é o mesmo Deus que está presente aqui nessa noite, e é o mesmo Deus que está presente contigo na sua casa, no seu trabalho, no ônibus, indo para o trabalho, no metrô, no trem, não importa, é o mesmo Deus que está conosco todos os momentos. Ah, para que viver abatido, para que viver triste, para que se deixar levar pela tristeza se Jesus está conosco? Nada nem ninguém pode substituir a presença de Deus, e ela continua conosco todos os dias. A gente canta aqui que bom é estar na sua presença, a gente canta que é o melhor lugar do mundo, e nós podemos ter a convicção que esse melhor lugar do mundo dura o tempo inteiro, porque é onde Ele está conosco em todos os momentos. Mas há um quarto e último motivo ainda no verso 15, quando a promessa diz assim: e você nunca mais temerá a calamidade. Meus irmãos, sabe por quê, meu irmão? Porque a razão que nós podemos ter alegria é porque nós temos um futuro. Aí você pode dizer para a pessoa que está ao seu lado aqui: fica tranquilo, você tem um futuro. Meu irmão, nós temos um futuro. E eu não estou falando simplesmente de um futuro em relação à nossa vida terrena, nossos dia a dias, os nossos projetos, né, dessa vida. Nisso Deus também vai abençoar, nisso Deus também vai colocar a mão, você também vai ver a boa mão do Senhor sobre a sua vida, porque como diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, Ele é galardoador, Ele é presenteador daqueles que o buscam, daqueles que o servem. Então Deus, Ele é especialista em nos dar presentes, Deus, Ele é especialista em fazer com que a gente consiga alcançar os nossos sonhos, os nossos objetivos. Quando eu liguei para o Elvio, né, e falei que eu estava vindo, eu falei: olha, Elvio, estou indo para São Paulo, tu quer me aproveitar aí na igreja? É assim que a gente se trata, né? Aí ele falou: mas tu está vindo? Eu falei: tô, só que eu preciso que tu me pegue no aeroporto. Eu tinha tá bom. Aí quando ele me pegou no aeroporto hoje, ele perguntou: Marcos, mas por que tu veio para São Paulo? Aí eu falei para ele, Elvio, é porque eu vou lá assistir o jogo da NFL. Né, quem sabe o que eu estou falando, futebol americano, né, esse era um dos meus sonhos. O ano passado eu vim assistir o primeiro jogo da NFL no Brasil, e eu não paguei nada por isso, eu ganhei o convite, né, me ligaram, falaram: olha, Marcos, lembrei de tu, eu ganhei aqui 2 ingressos, quer vir? Eu te dou o ingresso. Eu falei: opa, estamos aí. E aí eu falei com o Elvio esse ano, desculpa falar Elvio, tá? Falei com o pastor Elvio, que esse ano eu estava mó triste, falei: não dá, está muito caro, meu Deus. Aí de repente um empresário que não é cristão, meu irmão, me ligou: por que tu não vai? Eu falei: porque eu não tenho ingresso, está muito caro. Aí ele falou: se esse é o problema, está resolvido. Sabe por quê, meu irmão? Porque é isso que Deus faz, quando a gente busca o Senhor, Ele faz os nossos sonhos se tornarem realidade. A gente não precisa correr atrás das bênçãos, não é assim? Você conhece o texto: elas seguem aqueles que creem. Só que, meu irmão, o que eu estou falando aqui de futuro não é simplesmente com as coisas dessa terra. O que eu estou falando de futuro é sobre aquilo que está garantido para nós. Não importa o tanto de tristeza que nós vivamos, não importa as lutas, os problemas que nós vivamos, o que nós podemos ter certeza é, como diz aqui a promessa: você nunca mais temerá a calamidade. E nós
podemos ter a certeza que nós nunca mais temeremos nada, nós não temeremos dor, nós não temeremos enfermidade, nós não temeremos lutas, nós não temeremos falta de dinheiro, nós não temeremos qualquer problema, qualquer situação, qualquer dificuldade que nós vivemos nesse tempo, porque está chegando a hora, e ela se aproxima, em que nós estaremos lá, como diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1, numa terra, numa habitação, onde Ele enxugará de nós toda lágrima, não haverá mais morte, não haverá pranto, não haverá lamento, não haverá dor, porque a antiga ordem já passou. Nosso futuro está garantido. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1, eu acabei lendo errado. Diz assim, ó, estamos certos de que se esta nossa temporária habitação terrena em que vivemos for destruída, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Pastor, a minha casa está destruída, a minha vida está toda desmoronada, eu estou passando por problemas, eu estou passando por lutas, mas deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, o teu futuro está garantido. Pastor, eu tenho essas dores, eu tenho essas dificuldades, ei, o teu futuro está garantido. Pastor, eu tenho uma dor no joelho, fica tranquilo, lá vai ser um joelho glorificado. Pastor, eu tenho dor de cabeça, eu tenho dor nas costas, eu tenho uma tal de hérnia de disco. Meu irmão, lá não vai ter nada disso. Pastor, é que está faltando dinheiro, lá você vai pisar em ruas de ouro, de cristais. Pastor, mas eu tenho essa dificuldade, mas tem um lugar reservado para nós. Meu irmão, nós conseguiremos andar com alegria quando nós andarmos sabendo aquilo que nos espera. A nossa convicção precisa ser andar não por aquilo que nós estamos vendo, e é por isso que a palavra do Senhor nos diz que aquele que crê, aquele que tem fé, ele não anda pelo que ele vê, mas ele anda por aquilo que ele acredita. Eu não vou andar pelo problema que eu estou vendo agora, mas eu vou andar por aquilo que eu sei que está preparado para mim. Eu não vou ficar olhando para a dificuldade, porque se eu ficar olhando para a dificuldade, eu tenho motivos para me entristecer. Mas se eu olhar para o meu Deus, se eu olhar para aquilo que Ele está reservando para mim, se eu olhar para o céu que está sendo preparado para mim, eu vou conseguir andar com alegria, exaltando o nome do Senhor, glorificando o nome do Senhor. Nós declaramos aqui a morte vencer. Ele venceu todas as coisas. O céu é o nosso destino. Aleluia. Como eu almejo o céu, meu irmão. Maranata. Está difícil, eu sei que está difícil. Tem luta, eu sei que tem luta. Eu sei que tem dificuldade, eu sei que tem angústia. Eu sei que tem doença, eu sei que tem aflição, mas Ele não nos prometeu nada que não estamos passando. Ele mesmo declarou que no mundo vocês vão ter aflição, mas Ele falou que o nosso ânimo não estaria em ter ou não aflições, mas Ele nos garante, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Não importa o que você esteja passando, meu irmão, não importa a luta, não importa a dificuldade, saiba que existe um lugar preparado para nós. Como eu falei, meu irmão, a alegria do cristão não é incabível, a alegria do cristão não é por sermos loucos, por sermos doidos, mas a alegria do cristão, ela tem razão de ser. Eu e você temos razão lógica do porquê nós podemos ser cristãos. Eu e você, à luz da palavra do Senhor, temos inúmeros motivos do porquê nos alegrarmos. Deixa eu te dizer uma coisa, o mundo não vai entender mesmo. As pessoas lá de fora não vão conseguir compreender mesmo. Aqueles seus familiares que não servem ao Senhor não vão conseguir compreender mesmo.
porque existe um texto da palavra do Senhor que nos diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, pelo raciocínio humano, pela carne, pela nossa natureza, nós não conseguimos distinguir, mas uma vez que nós somos espírito, uma vez que o Espírito de Deus está em nós, uma vez que nós somos homens espirituais e mulheres espirituais, nós começamos a discernir as coisas do Espírito e entendemos que nós andamos pelas coisas do Espírito, entendemos que o nosso pensamento não estão nas coisas da terra, mas estão nas coisas do alto, entendemos que a nossa perspectiva não é aquilo que está à nossa volta, mas é aquilo que está preparado para cada um de nós. É impossível, meu irmão, você olhar esse texto, e eu já quero convidar o Ministério de Louvor. É impossível você olhar esse texto e não se alegrar. É impossível você olhar as promessas que são ditas nesse texto e viver cabisbaixo, meu irmão. Deixa eu te dizer uma verdade que às vezes é dura, mas eu preciso te dizer: se você anda cabisbaixo sendo cristão, você ainda não entendeu o que a Bíblia diz a seu respeito. Se você anda cabisbaixo sendo cristão, se você anda triste sendo cristão, você está olhando para as coisas que você não deveria olhar, é porque você ainda não entendeu aquilo que Deus fez pela sua vida e aquilo que está prometido para você. Meu irmão, o povo de Israel, ele recebe uma promessa através do profeta Sofonias. Nós já temos a constatação e a realidade dessa promessa através de Jesus Cristo. Você precisa andar alegre, você precisa andar feliz, você precisa ser alegre, porque, meu irmão, como nós falamos, já não há mais sentença para você, já não há mais condenação para nós. O nosso inimigo que nós tememos, ele já está controlado, nós fazemos parte do time que é vencedor. Deus, ele está sempre conosco, independente das lutas, das circunstâncias, dos problemas, das aflições, ele continua ao seu lado. E por fim, meus irmãos, nós temos um futuro que está garantido.